Pode soar irônico, visto que em vida ele fazia isso e muito mais. Porém, hoje como Exu, seus trabalhos envolvem magias, resgate, salvação de almas perdidas, luta contra a ganância, inveja e soberba. Se eu pudesse resumir Exu Veludo em poucas palavras, com certeza essas não faltariam. Amado, temido e adorado. Exu Veludo não brinca em serviço. Venha entender como um homem ganancioso e sem ética se tornou um dos Exus mais justos já visto. Irmãos e irmãs de Axé, estamos de volta. E como de costume, meus lindos e fiéis inscritos, que mesmo com 1 ano de ausência... Porra, menor! Se mantiveram firmes interagindo por aqui, eu já peço, deixa aquele like de axé. E pra você que caiu aqui de paraquedas, eu não vou pedir like nem inscrição. Assista o conteúdo primeiro. Se agregar na sua vida, aí sim, você se inscreve e deixa o like, ok? Exu Veludo, em muitas das vezes, é temido e incompreendido por muitos. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua percepção sobre ele irá mudar. Você vai sair daqui sabendo a origem dessa entidade, como Exu Veludo chegou a tamanha força e vai saber como são os médiuns de Exu Veludo. E se você estiver a fim de saber tudo isso, vem comigo. A origem de Exu Veludo. Exu Veludo teria sido batizado como Henrico e trazido ao Brasil por seus pais para trabalhar na lavoura. Mas desde novo tinha um ego elevado e uma soberba que não cabia dentro dele. E ao se olhar e ver aquela situação em que vivia com os pais dele, falava: isso aqui não é para mim, eu não nasci para isso. E ele dizia: eu vou ser alguém da realeza, custe o que custar. Durante a sua adolescência, morou em uma casa muito simples junto com outros empregados do local, mas ele jamais tirava os olhares da casa principal. Na sua cabeça, ele só pensava em ser patrão. Assim, ele foi aprendendo o comportamento dos homens do alto escalão e fazendo igual. Gente, eu tô gravando num domingo, então se vocês estiverem escutando no fundo uma música, um pessoal falando, é porque o pessoal tá fazendo festa. E eu tô gravando. E pra piorar a situação, ele era extremamente lindo. Uma coisa assim, fora do padrão mesmo. Imaginem um italiano lindo. Era ele. E ainda aperfeiçoava aquela lábia dele naquelas italianinhas ali do convívio, já que ele jamais iria trabalhar. Então ele ficava lá, só sendo sustentado, sem fazer nada. E claro, treinando a canalice, né? Porque o foco dele era algo bem maior. Ele percebeu que o dono daquelas terras era um homem bem velho, mal vestido, que fedia. E ao contrário disso, sua esposa era jovem, charmosa, bonita, que espalhava carisma por ali. E para piorar, ainda era maltratada pelo marido. Um alvo mais que fácil, né, gente? E avaliando aquela situação, ele percebeu o quanto aquela menina era sozinha, maltratada, carente e, claro, rica. Por diversas vezes, todos notaram que aquele homem batia na esposa. Mas você acha que Henrico ligava? Ele estava de olho no bolso. Ele viu naquela moça a solução dos seus problemas. Ou, no mínimo, uma saída daquele lugar. Nesse momento, ele passa a acompanhar todos os dias da menina de longe para que pudesse pôr o seu plano em ação. Até que o momento chegou. Ele esperou a moça dormir, entrou de fininho no quarto, pegou uma pulseira que tinha em cima da penteadeira e saiu sem ser notado. Ao acordar, normalmente ela foi se arrumando para ir passear na cidade, sem sequer dar falta da joia, já que ela tinha tantas. Enquanto ela passeava pela cidade, ele observava, esperou o momento certo, chegando bem perto e fala com a menina que encontrou a pulseira jogada no chão. Ele toca na mão da menina, olha dentro dos olhos e entrega a pulseira. Ah, que rapaz galante! Exu Veludo, na época chamado de Henrico, deixou a moça toda derretida. E ao olhar para ele, ela vê aquele rapaz com um rosto extremamente lindo, talvez o rosto mais belo em que ela já havia visto. Ela se derreteu toda, sem imaginar quem ele realmente era e os verdadeiros planos. Ele olha para aquela moça com um olhar apaixonante e fala que já viu aquela menina em outro lugar, mas que não conseguia saber de onde.
Ela se identifica, diz de quem é casada e onde mora. Ele faz aquela carinha de tristinho e pobrezinho e diz pra ela que ele mora na fazenda, que ele trabalha naquela fazenda. E sem perder tempo, ele diz pra ela: eu já sou seu empregado, agora sou também seu servo. Tirando um belo sorriso daquela moça, Henrico beija a mão dela e sai todo despretensioso, de fininho, deixando aquela menina toda derretida, com aquele olhar apaixonado. A partir daí, o golpe está em ação. E ele passou a socorrer a moça sempre que ela estava em apuros. Na realidade, ele começou a criar situações para poder socorrer a menina. Assim como quebrar a carroça que a menina estava andando e aparecer do nada para consertar. Rasgar a sacola em que ela iria carregar as coisas e ele do nada com uma bolsa. A menina toda apaixonada, recebendo toda aquela atenção, não conseguia se atentar para a situação e o que realmente estava acontecendo. Ela se apaixonou loucamente por ele e agora estava na hora da grande reviravolta. Ele, com aquela lábia, foi convencendo a moça a pegar as joias, coisas de valores, objetos de onde eles viviam e entregando tudo para ele, dando para ela a esperança de que eles iriam fugir e viver aquele lindo amor bem longe dali. Ela acreditava em tudo e não via a hora de viver aquele lindo conto de fadas. Depois de um tempo, ela põe ele contra a parede e diz que esse momento dos dois fugir já passou, já estava na hora deles irem. No outro dia, ela vai até o encontro de Henrico e o pior aconteceu. Quando ela chega no esconderijo, ela percebe que não tem mais nada, que o local estava vazio e que Henrico havia fugido com tudo o que ela tinha pego. Ela entra em desespero, porque agora ela estaria extremamente encrencada. Como que ela vai dar conta de tudo aquilo? Como ela vai explicar o que ela vai dizer para o marido? E Henrico nem ligava. Foi indo de cidade em cidade, dando golpe nas mulheres, deixando várias apaixonadas e iludidas. E pobres. Ele era totalmente sem critério, já que a beleza dela não importava, ele dava o golpe em donzelas, em viúvas e até mesmo em mulheres casadas, ele não estava nem aí. E por ter aquela fala mansa e delicada como um veludo, ficou conhecido entre as mulheres como o homem da voz de veludo. E todas na cidade já diziam: cuidado com o homem da voz aveludada. E assim, Henrico passou a ser chamado de Veludo. E a ambição dele só aumentava. Ele queria ser cada vez mais. Agora, ele almeja cargos de influência na política. Agora, ele quer fazer parte literalmente do alto escalão. E enquanto isso, foi conhecendo homens da sua laia, ou até piores do que ele. E toda vez que algum pai, irmão ou parente das vítimas, os parentes dessas mulheres tentavam fazer qualquer coisa com ele, ele mandava matar. Ele mesmo não colocava a mão, mas ele ia lá naquele grupinho de amigos piores do que ele, aquela raça ruim, e já mandava fazer. Aquele homem lindo, loiro, de olhos claros, além de enganador, golpista e assassino, se encontra com dinheiro e poder. E o que lhe faltava? Ter um sobrenome para deixar a sua linhagem. Um nome reconhecido e respeitado agora era o seu foco. Na verdade, apesar daquele dinheiro e sucesso, ele era muito mal falado. A sua má fama o perseguia por todos os lugares, e com isso, nenhum pai de moça decente jamais permitiria aquele casamento. Quem iria correr o risco? Depois de tanto enganar as moças, agora ele queria uma jovem rica para que pudesse casar. Claro que não iria ter. E por mais que ele tentasse convencer os pais daquelas meninas, ninguém caía mais naquela história. E só quem sobrava eram as meninas pobres. E claro que ele não ia querer uma qualquer para casar com ele. O tempo vai passando e ao passar pela praça, ele escuta duas meninas conversando sobre uma casamenteira que havia chegado há pouco tempo na cidade. Ouviu que essa casamenteira trazia donzelas ricas e que faziam parte da corte de outros países. Ele não perdeu tempo. Entrou no meio da conversa e começou a perguntar onde que ele encontrava aquela casamenteira, que era isso que ele buscava. E disse: eu pago o que for preciso, mas eu preciso dessa casamenteira. Chegando na casamenteira, ele notou que era uma francesa muito bonita, cheirosa.
ela explicou que ele precisaria comprar aquela noiva e dar o sobrenome. Ele teria que apresentar a riqueza, né? Os conhecidos dotes, né? Ele explica que o dinheiro não era o problema, mas aí ele teve que contar as suas origens, dizer que não tinha o sobrenome e que não era ninguém, na verdade. Mas ele promete: dinheiro não faltaria. Ela olha para ele com desprezo e diz que dinheiro só não é nada, que um sobrenome vale até muito mais do que qualquer bem. Nesse momento, ele se desespera, se joga no chão, diz que vai pagar dobrado para ela, mas que ele precisava de uma mulher que tivesse um bom sobrenome para que ele pudesse fazer filhos e ter herdeiros. Nesse momento, ela lembra de uma jovem viúva que, apesar de ser muito jovem, ter dinheiro e um bom sobrenome, era viúva e por isso ninguém queria. E a casamenteira explica que, nesse caso, talvez seja mais fácil que ela consiga o casamento entre os dois. Mas ela explica: vou olhar realmente essa sua fortuna, porque só tendo bastante dinheiro eu farei esse casamento. Ao comprovar sua fortuna, a casamenteira mostra a foto da menina e fala sobre a influência do nome dela, e aí ele se vê realizado. O que ele iria querer mais? Uma moça jovem, rica, bonita e com um sobrenome de peso. Mais ou menos 3 meses se passam e ele vai até o cais junto da casamenteira para conhecer a sua futura esposa. E quando ele vê aquela mulher chegando, ele fica completamente ababacado. Nossa, que mulher linda! Jovem, cabelos lisos, de pele sedosa, uma mulher perfeita, até mesmo para ele. E para completar, a sua futura esposa traz consigo uma dama de companhia, uma menina jovem, delicada, bem mais nova do que a sua futura esposa. E ele pensou: pronto, 2 pelo preço de uma, tô feito, ganhei na loteria. E o garanhão ficou todo feliz, e naquele mês mesmo eles se casaram, sem convidados e sem os seus pais, é claro, né? Ele passou a se sentir realizado. Uma esposa, um sobrenome, muito dinheiro, e sempre que a sua esposa estava com dor de cabeça, ele tinha uma amante para que pudesse se aconchegar. Com o passar dos meses, sem que ele conseguisse perceber, foi se apaixonando pela sua esposa, Gisela. Com aquele perfeito sotaque, ela conversava meio que enrolado com a sua dama de companhia e ele só olhava e babava. E assim, ele conheceu algo que jamais esperava. Ele conheceu o amor. Em uma dessas noites, Gisela pede que ele pegue um licor, pois ela quer algo mais quente, uma noite mais fervorosa entre os dois. E sem perceber a maldade no olhar de sua esposa, ele foi bebendo aquele licor que já estava batizado. E não demorou muito para que Henrico apagasse. E ao acordar no outro dia, estava deitado no chão, sem nem um lençol, e ao olhar ao redor, não tinha nada. E ele, meio sonolento, sem entender o que estava acontecendo, se levantou, ainda meio tonto, e percebeu que não era só o quarto que estava vazio. Toda a casa estava vazia. Não tinha nada mesmo. E ao chamar a sua esposa, a única coisa que ele ouvia era o eco da sua voz. E até que entrando, sem sequer bater na porta, aparece um tabelião junto a um casal. Ele tenta colocar aquele pessoal pra fora e eles avisam: não, a gente acabou de comprar a casa, quem tem que sair é você. O tabelião explica que há algumas horas atrás Gisela tinha vendido a casa para aquele casal e mostra a escritura com a assinatura de Henrico. Desesperado e ainda sem entender o que estava acontecendo, ele fica tentando puxar na memória o que aconteceu, mas não se lembra de nada. Ele então pergunta onde Gisela está. Eles explicam que ela saiu há pouco de carroça. Ele vai desesperado, montado em um cavalo na direção em que disseram, e um pouco mais à frente ele vê a carroça parando. E que estranho, aquela carroça para em frente a um cabaré, em um bairro perigoso, não muito distante dali onde eles moravam. Ele fica desesperado, pensando em que ela pode estar fazendo ali, e tenta ir entrando de qualquer forma e é barrado pelos seguranças. E aí ele começa a fazer um escândalo, gritando por Gisela ali na porta do local, até que chega um recado de segurança pedindo para que ele se acalme, que a dona do local iria recebê-lo.
Após algumas horas esperando, finalmente ele conseguiu entrar e logo à sua frente viu 3 mulheres sentadas. Uma era a casamenteira, vestida toda de preto. A outra era a dama de companhia, vestida toda de roxo. E a terceira era Gisela, toda de vermelho. E ao olhar aquelas 3 mulheres completamente diferentes, ele fica pensando, como assim eu não percebi que elas eram prostitutas? E sem sotaque algum, Gisela se apresenta como Maria Padilha, a casamenteira se apresenta como Maria Quitéria e a dama de companhia como Maria Mulambo. Elas gargalhavam e zombavam do poderoso Veludo que caiu na conversa das 3 Marias. Agora sim, Veludo vai pagar tudo o que fez com tantas mulheres. Até que surge uma 4ª mulher. E ao olhar sem acreditar, ele percebe que era Matilde, aquela primeira mulher daquele primeiro golpe que ele deixou para trás. Exatamente. Aquela menina teve longos 20 anos para pensar, calcular friamente como ela se vingaria de Henrico. Ela pagou para que as 3 Marias depenassem ele, e elas fizeram. Elas doparam ele, o fizeram assinar um documento de liberdade, dando permissão para que fizessem o que quisesse com tudo que era dele. Ele se revoltou e tentou partir para cima das meninas sem sucesso, já que quando ele se aproximou, os seguranças chegaram e deram uma surra nele, como ele jamais havia visto ninguém levar na vida. Depois de apanhar, ser humilhado, foi jogado do lado de fora. Depois de muito chorar, desgostoso e amargurado, foi em direção a um penhasco e se jogou. Chegando ao mundo espiritual, ele sofreu muito até que recebeu a chance de voltar. Nessa primeira versão da história de Exu Veludo, eu não encontrei a resposta de como ele se tornou Exu. Mas aí eu fui buscando, procurando mais a fundo, e eu encontrei uma outra história que aí fala um pouco mais depois de como ele se transforma em Exu. E eu acredito que nessa segunda versão, o espírito dele, ainda sem ter aprendido, volta já com essa ambição na carne e tudo vem a acontecer. Quero deixar claro, lembrando vocês que isso é uma dedução minha, baseada nos meus estudos. Foi o que eu entendi da história. Não é uma verdade absoluta. A origem de Exu Veludo, parte 2. Nesta versão, Exu Veludo veio de um povoado do nordeste da África. Nesta encarnação de Exu Veludo, ele era o filho caçula. E diferente de hoje em dia, antigamente o filho mais velho era quem tinha o controle e a honra. E ele cresceu sem mordomia, já que não era um filho importante. E quando ele tinha 16 anos, o pai dele morreu, deixando tudo para o irmão mais velho. E por conta da inveja que tinha do irmão e por não ser reconhecido, se juntou a um grupo de ladrões barra pesada e entrou em guerra contra seu irmão. Nessa batalha, Exu Veludo e seu irmão acabam morrendo. E ao desencarnar, Exu Veludo vagou centenas de anos na escuridão, sem se arrepender e sem nem sequer pensar em evoluir, juntando-se a espíritos cada vez mais obscuros. Ali nas trevas, ele buscava incessantemente pelo seu irmão. Ele queria se vingar e torturar o irmão. Ele guardava aquele ódio e a inveja da vida passada que ele sempre teve desse irmão. Na cabeça dele, o irmão era a causa dele estar ali. O ódio de Exu Veludo só aumentou quando ele descobriu que o irmão já era bem mais evoluído e que não estava ali. A força de Exu Veludo. Voltando ao nosso plano, já aqui no Brasil, dizem que Pai Benedito teria sido o primeiro a incorporar Exu Veludo, que na época não veio como espírito de luz. A maioria das entidades da esquerda, quando se arrependem, elas decidem qual será o seu destino dali por diante. Uns reencarnam, outros vêm como Exu e Pombagira. Cada um vai trilhando a sua forma de evolução. E Exu Veludo voltou como um obsessor, ou quiumba, como é conhecido dentro da Umbanda aqui no Brasil, fazendo uma possessão, assim dizendo. Alguém aí lembra da novela A Viagem? O Alexandre? Lembram daquele processo dele? Foi mais ou menos assim. Exu Veludo não buscava luz, ele só queria vingança. Acabou se tornando um espírito sem luz e rancoroso. Fez muito mal aos médiuns que ele se aproximava, pois ele sugava demais a energia desses médiuns. Mas ao longo do tempo percebeu que ele sofria demais, porque ele era mesmo tratado como um espírito de trevas. Até que ele decide voltar e ser tratado no plano espiritual e começa a ser guiado pela falange de Exu Mirim, que foram meio que amolecendo
esse espírito. A gente já consegue perceber que em vida a sua mente foi bem perturbada e ele teve o auxílio da falange de Exu Mirim e de Exu Sete Encruzilhadas. Mas deu tudo certo, né? E hoje podemos ter a honra de se consultar com uma entidade que evoluiu muito e que hoje faz parte da falange do seu irmão. Às vezes nós vemos pessoas que só fazem maldade por aí e a gente fica com aquela impressão de que a pessoa só se dá bem na vida. Na verdade, o ser humano pode ter que passar por várias reencarnações até que aprenda a ser bom de verdade. E o fato de você olhar e ver que aquela pessoa tá crescendo na vida, nem imagina quão pior vai ser o preço pago depois do desencarne. Por ter a origem do Nordeste da África, dizem ser mais uma das razões por ele ter esse nome. Veste-se com luxo, tendo grandes semelhanças a de ciganos. É um Exu que atua na Umbanda, na Quimbanda. Ele foi guiado por Exu Sete Encruzilhadas no plano astral, o qual deu a ele o direito de ter a sua própria falange. Exu Veludo pode vir na linha do Oriente, como um cigano, que é uma raridade Exu vir no caminho de cigano. Mas ele tem essa flexibilidade, talvez porque ele também encarnou na época da Rainha Vitória, aquela conhecida era vitoriana, que era muito cheia de luxo e sofisticação, fazendo ele ser assim mais chique. É bem comum você observar que as pessoas que estão incorporadas com Exu Veludo andam suave, como se estivessem pisando em areia fofa, ou melhor dizendo, deslizando em um veludo da melhor qualidade. Gosta de bebidas fortes como uísque, licor, absinto ou até mesmo gin, e fuma charuto de boa qualidade. Em algumas casas ele usa um turbante branco ou preto, em outras ele pode usar uma cartola preta com uma fita vermelha. Gosta de caminhar com a sua bengala e ter o seu próprio caldeirão. Uma erva boa para você tratar das coisas de Exu Veludo é a mamona, que é uma erva comum de Exu e ela é fácil de encontrar em qualquer matinho. Você encontra a mamona e ela substitui o alguidar para os agrados de Exu. A folha da mamona, em muitas ocasiões dentro do terreiro, ela serve como prato. Então, dependendo da situação, você pode servir a comida do seu Exu, da sua pombagira, até de algum orixá na folha de mamona. E se você quer saber um pouco mais sobre folhas, ervas e suas funções, deixa aqui nos comentários para eu saber se realmente é um assunto de interesse e assim eu trarei um vídeo mais detalhado, ok? Será sempre agradado no seu respectivo caminho. Estrada, praia, encruzilhada e assim por diante. Como já sabemos, Exu quer dizer guardião, entre outras traduções, né? O veludo quer dizer feito de pelos curtos e macios, podendo ser de seda ou algodão, vindo do latim velos, inicialmente criado na Índia. Lembra dessa encarnação que falamos dele nascido próximo da Índia? Vamos aos traços de Exu Veludo. É um Exu que tem a fala mansa, mas é bem objetivo, direto. É um grande companheiro de seus médiuns quando os mesmos estão andando na linha. Ele é um ótimo Exu para trabalhar no caminho de prosperidade, já que ele gosta de coisa boa, de coisa de qualidade. Então ele dá caminho para aquele fiel que buscou ele consiga obter o que há de melhor. Então, se você tá desempregado, você busca esse Exu, porque ele é uma entidade que te ajuda a obter a dignidade. É um grande conhecedor da magia ocidental e ancestral. Na verdade, ele é um guardião da ancestralidade. Atua na quebra de maldição hereditária. Sabe aquelas famílias que ninguém consegue casar, ou quando casa é traído, ou então o casamento não dura? É a ele que você deve buscar, porque ele é conhecedor das magias e feitiços ancestrais. Ele também atua muito bem desfazendo feitiços de demanda, de queimação e até mesmo de pragas. Exu Veludo é uma entidade muito justa, então saiba que ele só vai te dar o que for seu por direito e merecimento. Ele é justiceiro, então não pense que ele vai passar por cima dos seus erros não, tá? A justiça será feita. Dentro da falange de Exu Veludo temos Exu Veludo da meia-noite, Exu Veludo da encruzilhada, do cemitério, da calunga, dentre outros. Exu Veludo inspira seus médios a serem bons amigos e conselheiros, e induz os seus médios a usarem as palavras com muita sabedoria, amor e principalmente verdade. Com isso, os médiuns de Exu Veludo se dão muito bem trabalhando com atendimento ao público, teleatendimento, com vendas. Os médiuns de Exu Veludo são grandes parceiros dentro do centro, porque eles conseguem aconselhar com carinho os novos membros. Podemos ver que a ganância, a soberba, a inveja fizeram com que Exu Veludo penasse por vidas e vidas, e também no mundo espiritual, de inúmeras formas, sem sossego.
amigo. Aprendemos como é fácil agradá-lo, o porquê da sua seriedade. A gente agora compreende porque ele não é esse eixo brincalhão. Precisamos compreender a sua evolução, a sua forma de trabalhar e, principalmente, usar suas histórias como exemplo e conseguir levar a nossa vida com mais leveza. Inclusive, temos um relato fortíssimo já contado aqui no canal. Vai aparecer aqui na telinha para você, onde este veludo, além de salvar a seguidora da inveja e maldade humana, ainda salvou o seu bebê. Clique e vem assistir O Poder de Este Veludo.